gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende falando de Apex, na Carolina do Norte. Hoje aqui a gente volta com mais um episódio, é um episódio número redondo, né? Não sei se vocês gostam assim de números redondos ou não. Hoje é o nosso episódio número 150, então já temos aí mais de 9 anos de Castalho Podcast e agora estamos completando nossos 150 episódios aí. Antes da gente começar aqui, tem um recado bem legal. Há um tempo atrás a gente fez um episódio sobre um livro da editora Manning e ela entrou em contato com a gente novamente. Eles estão fazendo uma conferência de Rust. Vai ser um dia inteiro, vai ser no dia 15 de setembro. Começa a partir do meio-dia Eastern Time, que seria -4, se eu não me engano, atualmente. Para o Brasil seria a partir da 1 da tarde, então vai ser da 1 da tarde até às 6 horas. Vai ser uma conferência totalmente online pelo canal deles da Twitch. A gente vai deixar o link tudo certinho para que vocês possam estar fazendo lá o registro e estar participando. O assunto de hoje até caiu bem, que a gente vai falar sobre a linguagem Rust. A gente vai estar também... Vocês vão poder continuar mais o aprendizado. Hoje a gente está trazendo um convidado muito bacana. Bom, é isso. A gente pretende trazer mais e mais parcerias aí, né? Para que vocês possam aí participar de conferências e quanto mais coisas gratuitas, melhor. Sempre tenta trazer esse tipo de coisas aí para vocês. Bom, bora lá para o nosso episódio. O nosso convidado de hoje, ele começou suas atividades com software livre em 1999. Ele é escritor, empreendedor e amante da tecnologia. Hoje ele trabalha como CTO da OS Systems. É uma empresa com foco em software embarcado. Otávio Salvador, seja muito bem-vindo ao Castalho Podcast. E a gente vai começar aqui com a nossa pergunta clássica, né? A gente sempre gosta de perguntar o porquê do que as pessoas, né, que passam aqui pelo Castalho, elas começaram. Então conta um pouquinho pra gente aí, você trabalha hoje com software embarcado, a gente vai falar um pouquinho de Rust, mas tudo isso é relacionado a software livre e tecnologia. Quando que despertou, assim, em você essa, sei lá, paixão para estar trabalhando e talvez seguir carreira nessa área? Bom, eu acho que meu primeiro contato com o computador foi aos 6 anos que eu vi um PC XT. E a minha mãe tinha uma escola infantil e lá a gente tinha, quando eu tinha 11 anos, tinha uns PC XT mais antigos que era usado para ensinar as crianças e tudo mais. E aí eu tinha um amigo do pai, que era o Fernando, e ele instalava, sempre ajudava o pessoal quando tinha que instalar os computadores. E eu incomodava ele para ele me dizer como é que eu fazia aquilo. Então um dia ele me anotou o passo a passo que eu tinha que fazer. E aí eu segui que nem um burro aquele passo a passo e comecei a incomodar ele para saber o que eu estava fazendo. Aí ele me falou, cara, se tu quer entender, digita help e vai olhando cada um desses comandos o que é. E é assim que eu comecei. Então eu pegava o dicionário e ficava lendo. Eu não falava inglês, não fazia nada disso. Então era uma aventura, tentar entender o que estava acontecendo, mas ali eu comecei. Depois ele me emprestou uns livros de programação de Basic e tudo mais. DBase 3, aquelas coisas que, tipo, hoje ninguém mais usa essas coisas. E aí passou vários anos, eu fui ter meu primeiro computador, já era o Windows 95, foi quando eu fui ter o meu primeiro computador. E aí eu comecei a escovar bit no Windows na época. E aí me apresentaram um dia um primo meu, o Rodrigo, falou que existia um troço chamado Linux e me passou o Slackware. Não vou me lembrar qual era a versão. E aí eu comecei a brincar de instalar aquele troço. E depois, ele me apresentou o Debian. Então, tipo, na época, eu também comecei no Debian, eu acho que era Potato, Debian 2, Debian 3, qualquer coisa assim. E aí, para mim o Debian foi muito bacana, porque o Debian permitiu eu começar a aprender como as coisas funcionavam.
E aí eu comecei a me empolgar com o projeto, comecei a tentar estudar, aprender como é que as coisas funcionavam, até que eu decidi que eu queria me tornar desenvolvedor. E aí, por 2001, se eu não me engano, eu me tornei desenvolvedor do Debian. E a partir daí eu comecei a me aprofundar mais em entender como o Linux funcionava por baixo dos panos. Que acabou depois me levando a ser release manager do Debian Startup por vários anos, a trabalhar na automatização da progressão dos pacotes do instalador do Debian. Depois fui release manager do Parted na GNU, mantenedor do Grub e por aí vai. E aí começou minhas atividades na parte de software livre por consequência do Debian, na verdade. Tipo, eu sempre fui, eu via alguma coisa que tinha que ser resolvida, eu ia lá e tentava resolver. E até que eu comecei a aprender por causa do Debian como é que o Linux funcionava, e aí foi uma coisa que levou a outra, que até que eu cheguei no Linux embarcado, que é hoje a minha atividade do dia a dia hoje. Uma coisa que me chamou a atenção, já que você mencionou do Debian, né? Acaba que eu tento dar uma pesquisada, né? Pra gente poder bater um papo aqui. Uma das coisas que me chamou a atenção foi no seu LinkedIn. Uma das pessoas falou que você conhece uma das partes mais difíceis do Debian. Eu não lembro de quando foi esse comentário, mas é que é realmente um instalador. Então, você mencionou aí, né, que você acabou sendo desenvolvedor Debian. E conta um pouquinho pra gente, não sei se você pode dar um pouquinho mais de detalhe aí a respeito dessa relação sua com o instalador do Debian. Como é que foi isso aí? O instalador do Debian, na verdade, eu comecei a trabalhar com o instalador do Debian que eu acho que a maior parte do pessoal não vai lembrar dessa época, mas, tipo, teve uma época que quando eu comecei a trabalhar com o Debian, tinha o Kurumin, tá? Que era um Linux mais fácil do pessoal utilizar. E só que o Kurumin era um live CD e não tinha o que tem hoje de Linux amigável. Então, na época, eu comecei a tentar trabalhar no que a gente chamou de Debian BSDD, que era um Debian Brasil, o CDD é de Custom Debian Distribution. E, nesse caso, eu tinha que mexer no instalador. Naquela época, era um instalador feito todo em C, monolítico, que era horrível de mexer. E eu precisei mexer no instalador para poder customizar ele, para poder instalar a nossa distro. E aí estava começando nessa época, o Joey Hess estava fazendo o Debian Starter. E eu comecei, então, a mexer no Debian Starter para poder adaptar para a nossa distro, que é uma distro customizada em cima do Debian. Era um mini Debian, por dizer assim, voltado para o desktop. E aí eu comecei a mexer no Debian, comecei a contribuir com o Debian Starter e tudo mais. Aí, por vários percalços, aquelas coisas que acontecem na vida, o Joey resolveu parar de ser o release manager do Debian Starter. Quem assumiu foi o Franz. E o Franz tocou o Debian Starter por vários anos. E aí o Franz, um dia, resolveu porque não queria mais manter o instalador. E o instalador ficou meio órfão. E as pessoas que que conheciam mais o instalador de modo geral, acabou caindo o projeto no meu colo. E alguém tinha que tocar o instalador. E acabou que eu fiquei de release manager para poder o projeto seguir. E aí foi muito bacana, porque na época o instalador não é mais hoje assim, tá? Quando eu saí de lá, a gente já tinha terminado a migração para o sistema automatizado. Mas na época que eu era release manager, eu tinha que saber todas as dependências, inclusive a dependência de ABI binária de cada um dos módulos do instalador de cabeça, porque eu tinha que dizer para o time de release se podia ou não migrar tal módulo do instalador. Então, tipo, um módulo de resolução de pacote, podia ou não migrar se mudava tal biblioteca básica do sistema. Eu tinha que saber o que quebrava o quê. E isso, tipo, dependia muito de mim. Então, a gente começou a fazer todo um trabalho para automatizar esse processo do instalador. Eu não sei quem conhece como é que funciona o Debian, mas o Debian tem um robozinho que avalia se o pacote quebra outro pacote, se tem bug sério e tudo mais, faz a migração da Unstable do seed para teste, que é a próxima versão do Debian.
E a gente começou a adaptar esse processo, então, para fazer a mesma coisa com os modos do instalador. Então, hoje, o instalador funciona como um mini Debian. E ele tem, literalmente, mini componentes equivalentes ao instalador, ao Debian como um todo. Tipo, tem o ANA, que seria o mini apt, tem o DPKG, que seria o micro DPKG, que seria o equivalente ao DPKG, que instala pacote. Tem o main menu, que resolve a dependência, assim por diante. Ele é um mini Debian. Então é muito legal porque o instalador do Debian é uma miniatura do Debian. Então é muito louco o processo. E por causa disso eu acabei tendo que aprender de tudo um pouco, porque o instalador acaba sendo impactado por todo mundo. Tipo, o pessoal do desktop precisa que tu instale tal coisa para detectar software na instalação. Então tu tem que entender como é que o desktop funciona para poder saber o que tu precisa para detectar o software. Aí tu tem que aprender como é que funciona o Dev, tu tem que saber como funciona a parte do kernel, tu tem que aprender sobre bilhões de arquiteturas. Na minha época a gente mantinha 12 arquiteturas. Então tu tem que conhecer como é que funciona no Alpha, na HTTP, na S390. Cara, é uma quantidade de informação gigante. E acabou que eu tive que aprender um pouco de tudo isso para poder ajudar a coordenar o projeto. Então foi uma época muito bacana e que eu aprendi muito. Eu imagino, realmente tomando conta dessas várias aí arquiteturas, né, e vários passos e dependências e tudo mais. Eu não sei como é que você não ficou assim perdido, porque realmente era muita coisa. Você foi citando os nomes, eu fui tentando enumerar aqui na minha cabeça, mas eu cheguei uma hora que só do você contar eu já perdi. Cara, na época que eu era release manager, eu tinha 160 pessoas nos times, entre desenvolvedores e tradutores. Então, tipo, porque o Debian é traduzido para muitas línguas, né? Uhum. E o Christian é o cara da tradução. Era, não sei se ele ainda é hoje. O cara da coordenação da tradução de todo o Debian. Ele coordenava os times de tradução e eu ajudava ele a coordenar essas traduções do instalador. E aí tinha uma porrada de gente na parte de tradução e tinha uma porrada de gente na parte de desenvolvimento. Então tinha pessoal especializado em arquitetura, pessoal que trabalhava mais nos bastidores, tipo coisa básica, feature. Tipo, eu e o Daniel, a gente ficou acho que 4 anos para fazer um instalador gráfico conseguir instalar um Live CD. Tipo, hoje o pessoal instala Live CD com o instalador gráfico do Debian. Eu e o Daniel trabalhamos por 3 anos durante as DevConf para fazer isso funcionar. Então, tipo, é muito legal esse troço, ver o progresso funcionando devagarinho. Bom, vou tentar fazer um gancho aqui, né? Então, né, nessa época aí, eu imagino que você tinha um contato assim com, talvez, sei lá, alguma linguagem de script, um bash scripting, talvez um pouco de C, não sei. Conta um pouco pra gente, assim, pra gente, quais foram as linguagens de programação que você já chegou a trabalhar. Pode ser nesse período, a gente ainda vai chegar no Rust daqui a pouquinho, mas antes do Rust... O instalador ele é feito basicamente em C e Shell Script. A maior parte das coisas é C e Shell Script. A parte core do instalador é toda C. Então, as perguntas que é feito durante o processo de instalação é o código em cima do CDevConf. E o fluxo da instalação e tudo mais é controlado por scripts. É tudo Shell Script. Isso foi feito com questão de portabilidade e reduzir a questão de footprint para consumir um mínimo de espaço possível. Porque uma das coisas que o pessoal, pouca gente sabe, mas o instalador tu deve tu instala modo texto, via SSH, tu instala gráfico, tu instala via web, tu instala de um monte de formas, que tu tem front-ends para o mesmo processo de instalação. E cada um desses front-ends, na verdade, é um front-end por ser conf. Então a arquitetura do instalador é fantástica, flexível. Então, e esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive de tu tentar fazer sistemas que escalam, entendeu? O instalador é um sistema muito bonito porque ele escala de uma maneira muito bonita, ele é muito flexível. Então, depois disso eu trabalhei com tudo que pode imaginar. C, Python, Ruby, Shell Script, já tive que meter a mão em Assembly, Perl, já tive que meter a mão, detesto Perl, mas já tive que meter a mão, PHP, ECA, já mexi bastante em PHP, demais, Go, Rust, C++, e por aí vai indo. Cara, na verdade, tipo, acho que depois que tu aprende um certo número de linguagem de programação, fica mais fácil aprender. Então, tipo,
Se me der o manual, eu me viro. Não tem muita frescura hoje mais com o negócio de programação. Eu ia falar que eu acho que o principal, assim, quando você está aprendendo a primeira linguagem de programação, é que você não está aprendendo apenas uma sintaxe, né? Você está aprendendo a sintaxe e a lógica, que eu acho que o problema maior Exatamente. está mais, talvez, na lógica ali. E uma vez que você tem a lógica, você só precisa expressar isso numa sintaxe, né? Numa linguagem diferente. Obviamente que você carrega algumas coisas, né? Você tenta reproduzir um pouquinho do que a outra linguagem fazia, mas a hora que você realmente aprende essa segunda linguagem é a hora que você consegue diferenciar. Tipo, eu não estou escrevendo a linguagem A, estou escrevendo agora a linguagem B e a forma de se fazer é um pouquinho diferente, talvez até explorar um pouquinho das vantagens, né, dessa linguagem B e usar um pouco dos recursos dela. Mas eu concordo, eu acho assim que a primeira é mais difícil porque tem a lógica ali tudo envolvido. Uma vez que eu acho que a lógica está mais resolvida, a questão de sintaxe é mais questão de acostumar e estudar também a parte do que a linguagem oferece, o que ela deixa de oferecer, né? Tem modos melhores ou modos piores de fazer, mas, tipo, tem formas mais idiomáticas e menos idiomáticas, mas, no geral, dá para fazer de uma maneira menos idiomática, tu chega geralmente no mesmo lugar. E aí, depois, com o tempo, tu vai melhorando o idioma, podemos dizer assim. E aí não adianta, é questão de prática, né? Bom, vamos pular aqui então pro Rust. E talvez acho que nessa lista toda aí de várias e várias linguagens que você citou, você hoje, né, fundou a empresa OS Systems e atua como CTO da empresa e ela trabalha com embarcado. Você acabou descobrindo Uhum. Rust por conta da sua interação com a empresa ou foi algo assim separado da sua interação com a empresa do dia a dia? Foi por causa da questão de embarcado. Eu tive 2 momentos com o Rust, tá? Lá por volta de 2016, eu acho. Eu ouvi falar de Rust, a gente tentou usar e foi uma desgraça, foi horrível. Porque era bem mais complicado do que é hoje. Tinha basicamente nada de documentação. E a gente abordou, na verdade, a linguagem da maneira errada. E foi um fracasso. Mas os conceitos da linguagem, para mim, faziam sentido. Aí depois, 2018, final de 2017, eu encontrei de novo o Rust. E aí eu comecei a achar que fazia sentido eu me aprofundar naquilo ali e comecei a estudar por conta mesmo. E de lá para cá, a gente tem usado o Rust para alguns projetos dentro da empresa, com bastante sucesso. A gente não usa Rust para tudo. Eu nem acho que o Rust seja para tudo. Eu acho que tem coisas que são muito boas em Rust e coisas que não são tão boas em Rust. Ou que não seja o momento ainda de fazer em Rust. Mas eu vejo o Rust como uma ferramenta hoje fantástica. Particularmente, eu acho que, tipo, eu prefiro 1000 vezes fazer em Rust do que fazer em C++ hoje. Coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não conheço muito sobre Rust e tanto que eu conheço de Rust é o mesmo que eu conheço de Go, mas pelo que eu me lembro, uma das brincadeiras que eu tava fazendo com Go é que você tem o compilador dele e você consegue fazer o esquema de cross-compilação mais fácil. Eu tive uma pequena experiência com embarcado e eu lembro que quando a gente precisava fazer um esquema de cross-compilação, você precisava ter assim um toolchain e para que você conseguisse ter talvez as instruções, sei lá, alguma coisa relacionada à parte de compilação para poder criar. Então, na época, eu trabalhava com ARM, eu precisava ter esse toolchain todo para que eu gerasse um binário ARM. A minha experiência com o Go foi assim, brincando, rodando alguns comandos ali do compilador dele, e eu vi que o Go ele oferece a questão de você criar executável para outra plataforma. Então, eu desenvolvia no Linux, por exemplo. Eu acho que você pode passar uma instrução lá que você cria um binário também para o Windows. Você confirma, Uhum. ou seja, é isso mesmo? Isso mesmo. Beleza. Go tem 2 tipos de Go, entre aspas, né? Eu tenho o Go quando tu usa só Go e tem o Go quando tu linka com C, que é o CGO, que tu acaba fazendo o bind da linguagem C com Go. Aí quando tu faz isso, tu precisa ter mais coisas. Tu precisa ter o SO nativo,
a arquitetura que tu quer, tem que ter um cross-compilador, ele usa o compilador, tudo mais. Quando é só Go, é muito fácil. Tá? Quando tu tem C Go, tu tem que ter uma estruturinha maior. Aí já lembra mais essa época que tu tá... E Rust é mais ou menos a mesma coisa. Quando tu trabalha de Rust, só Rust, ele é muito simples. Quando tu tem que fazer bind com C, aí tu precisa ter a biblioteca nativa na arquitetura que tu quer, mais ou menos a mesma coisa. Só que o Rust tem uma vantagem, o pessoal tem feito agora o tal do MicroGo. E Rust hoje já está sendo usado por muita gente para microcontrolador, para substituir C, por causa dos benefícios que a linguagem tem de conseguir antecipar problema em tempo de compilação. Então tem sido muito usado para microcontrolador também. E aí consegue fazer para praticamente qualquer tipo de micro hoje. Porque aí tu roda totalmente bare metal, né? Não tem RTOS, não tem nada. É totalmente na unha. Entendi. E conta pra gente, assim, pra quem nunca viu sobre a linguagem, né? Quais seriam, assim, essas características que facilita a questão do... Assim, o que você mencionou a respeito em tempo de compilação, ou seja, uma linguagem, né? No caso, a gente fala muito sobre Python aqui, então uma linguagem, quando ela é compilada, você precisa criar esse executável para que você rode ela, né? Não é no caso do Python que ela é interpretada e ela vai sendo compilada e executada na hora que você executa o comando. Então você precisa passar por um processo todo de compilação para que você tenha o executável que você consiga rodar. Então, você falou que as vantagens, né, em comparado com o C que o Rust oferece, quais que seriam assim essas diferenças ou o principal ponto que faz com que seja melhor talvez você investir em Rust do que talvez estar trabalhando com C nessa questão de software embarcado? Cara, eu acho que o Rust tem várias frentes que tu pode avaliar Rust. Primeiro que tem muita gente vindo de Python e JavaScript para Rust. Tem muita gente. Tá? Um dos motivos é porque Rust é uma das principais plataformas para quem quer programar em WASM, WebAssembly. Porque ele faz compilação direto para o WASM. Tá? E é uma das plataformas que melhor suporta o WASM hoje. E Rust dá para se dizer que é uma linguagem, entre aspas, multiparadigma. Tu consegue fazer código com estilo mais funcional. Então, tem filter, map, for each, todas aquelas estruturas que o pessoal usa muito em Python. Consegue fazer uma coisa mais estilo funcional. Tem lambda, tu tem todas essas questões e tu consegue fazer uma linguagem estilo estruturado também. Tu tem o famoso for, mas tem características que são interessantes, tipo if em Rust retorna. Então tu tem o retorno do condicional, o que é fantástico. Muita coisa, um código muito mais simples, tu tem retorno condicional. Então tu não precisa às vezes usar a variável auxiliar, porque tu pode retornar o valor direto no if. Tipo, tem pattern matching, que é o match em Rust, é tipo um switch case em C++, que também tem retorno. Tá? Então, tipo, a linguagem ela consegue avaliar expressões, são mais coisas que retorno na linguagem. E eu acho que uma das coisas principais que eu vejo Rust é que ela é extremamente fortemente tipada. Tá? Ela não chega ao nível do Haskell, mas é muito próximo disso. Tá? Ela tem muita coisa que ela compartilha com o Haskell e o Calm. Tá? E Rust em si, ela é uma linguagem com tipagem muito forte. Então, tu consegue, se tu quiser, praticamente eliminar a API tipo, com string. Tipo, por exemplo, uma das coisas que o pessoal faz quando quer fazer uma API fortemente tipada. Tipo, tu tem que passar o hostname. Em vez de passar uma string hostname, tu pode fazer um tipo que aceita uma string. E ele vai converter por tipo hostname. Então, não tem nem possível de passar algo que não seja o hostname naquele caso. Entendeu? Então, tipo, tu consegue forçar em tempo de compilação que a API seja usada como tu espera que seja usada. Outra coisa que é muito fantástico, que eu acho que o Rust facilita muito tu ter APIs de ótima qualidade, é que por exemplo, o Enum em C++, ele é um
um número, no final das contas. Ele é um level para um número. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Cada um do item do enum é um número, no final das contas. E o Rust não necessariamente. Cada item do enum pode, inclusive, receber um tipo. Então, tu consegue retornar no enum vários tipos no mesmo enum. Isso dá a possibilidade, por exemplo, tu ter um tipo que representa IP, e dentro tu tem IPv4 e IPv6. Não tem como ter errado. Ou ele é IPv4 ou ele é IPv6. Então, tipo, consegue deixar uma API quase a prova de ser usada errado. Isso aumenta muito a qualidade de código e reduz muito a quantidade de teste. Se tu fizer uma API bem desenhada, tu consegue diminuir muito a quantidade de teste que tu precisa fazer. Porque o compilador vai te garantir que a API está sendo utilizada de forma correta. Exemplo, o pessoal usa, por exemplo, em microcontrolador, que o pessoal consegue fazer isso em C++ também, mas tipo, o Rust o pessoal faz muito uso disso. Que um tipo, quando tu vai inicializando o tipo, ele vai retornando tipos diferentes. Então, na medida que, por exemplo, tu vai inicializar um periférico, depois tu inicializou, ninguém mais consegue inicializar aquele periférico e tu consegue usar os métodos válidos para aquele periférico naquele modo que tu iniciou. Porque o tipo força isso. Então, se tu for tentar usar de forma diferente, o compilador vai dar erro. Então, vamos falar de uma coisa que é mais comum para o pessoal, tipo SQL. O Rust é uma biblioteca que é chamada Diesel e ele é usado para a questão de SQL. E ele faz o SQL em tempo de compilação. Então, ele vai chamando tipos e ele gera a string do SQL para ti. Mas em tempo de compilação, por exemplo, se teu banco de dados que tu está usando tem suporte a insert múltiplo, ele deixa compilar um método com insert múltiplo. Se não tem, ele vai dizer que não tem suporte aquele método. Então, tu não vai ter um erro de execução no banco de dados dizendo que não tem suporte. O compilador não vai deixar tu chegar lá. Então, isso economiza muito tempo. Então, a grande vantagem que eu vejo de Rust é a questão que tu traz os problemas para mais cedo no desenvolvimento. Então, tipo, tu tem se eu te falar que é mais rápido programar em Rust do que programar em Python ou Go, eu vou estar te mentindo. Mas é mais fácil tu chegar no software em nível de produção em Rust do que tu chegar em Python ou em Go. Porque, tipo, Python tu tem que fazer muito teste para ele ser interpretado. Então, tu tem tempos de erros de runtime que só vai pegar em teste. O compilador vai deixar passar. Principalmente se estiver fazendo biblioteca. Para avaliar tipo de passagem. Agora ele tem tipagem, né? Tu consegue ainda fazer uma API um pouco mais tipada. Mas mesmo assim é duck type, né? Não é uma tipagem forte. A mesma coisa que Go. Go é duck type. Então, tipo, a partir do momento que tu tem os métodos, ele acha que aquele tipo é compatível. Isso é muito bom, é muito versátil, é muito rápido de programar. Mas às vezes tu tem surpresa em tempo de execução. Então, os softwares que a gente fez em Rust, eles saíram muito rápido de funcionar para estar muito próximo de produção, muito rápido. E isso geralmente não é tão rápido nas outras linguagens. Então, eu acho que tu consegue trazer problemas que tu pegaria mais longe no desenvolvimento para antes. O que para mim é importantíssimo. Eu acho que vale a pena citar aqui, a gente fala muito assim de desenvolvimento web, que eu acho que é uma das maiores áreas hoje em dia, né? A questão do embarcado, e aí você me corrige, que igual eu falei, a minha experiência foi bem pouca comparada com a sua, dá até vergonha de falar aqui, mas eu vou arriscar. O problema do embarcado era a questão quando você tinha, no caso do C, né, a gente falava que era o segmentation fault, que seria algum problema de memória, e eu acho que é exatamente isso que você está falando no nível assim de prever problemas em produção. E o que acontecia quando você tinha um segmentation fault, você estava ali num dispositivo, aquele dispositivo parava de funcionar. É o famoso reset de roteador, que eu acho que é um exemplo bem clássico assim de software embarcado, aonde que às vezes para de funcionar as coisas do jeito que deveriam. Você precisa fazer um reboot, né? Para você poder limpar a memória, inicializar tudo de novo e fazer desse jeito. Então, o que eu gostaria de abrir só esse parênteses aqui falando que para embarcado, né, que é o seu principal foco, eu vejo que é realmente
o recurso, né, do Rust, ele ser bem chato, assim, no sentido de gerenciamento de memória e ser bem estrito nessa questão e o compilador pegar muita coisa, eu acho que facilita e ajuda muito nessa questão. Seria isso mesmo ou eu tô falando alguma bobagem Não, aqui? não, foi perfeito. E, na verdade, o que acontece? O Rust, ele é o que eu ia falar na sequência. Uma das coisas que é muito bom no Rust é que ele é previsível de consumo de memória. Enquanto tem um garbage collector. E de tempo em tempo, o garbage collector vai ocorrer. Então, tu não tem um consumo fixo de memória. Tu não consegue, porque o maior problema não é tu consumir pouca ou muita memória. É tu não saber quanto tu vai consumir de memória. Então, porque se tu tem um consumo que tu não pode consumir menos memória, mas aquele consumo é sempre igual, tu otimiza o teu algoritmo, muda a estratégia que tu tá fazendo, seja o que for. Agora, quando tu, tipo, a linguagem que não tem essa previsibilidade de consumo de memória é um problema, porque tu tem no embarcado muitas vezes, tu tem uma quantidade totalmente restrita de memória. Tu tem que saber se aquele cara vai conseguir rodar naquele cenário ou não. Então, tipo, a questão de consumo de memória, tipo, tem uma empresa, agora eu tô tentando me lembrar do caso da empresa, acho que eu não vou lembrar, mas, tipo, uma empresa que portou de Go para Rust por causa que quando entrava o garbage collector no Go, a latência de resposta na API deles aumentava. Então o problema não era o tempo de resposta, era não ser um mesmo tempo de resposta sempre. Porque distorção, tipo, a maior parte das vezes era rápido e eventualmente era 5 vezes mais lento. Porque o garbage collector estava rodando. Entendeu? Então, tipo, claro que isso de lá para cá melhorou em Go. Mas, mesmo assim, tu tem momentos que tu tem maior consumo de memória e é baixo. Aí tem maior consumo de memória é baixo, que é o mesmo problema de Java. Tu tem esse mesma questão de quando aumenta o consumo, baixa o consumo. Aumenta o consumo, baixa o consumo. Em Rust, tu não tem isso, porque tu só vai estar usando a memória dos objetos que estão no escopo, que estão em uso. Ele faz um garbage collector, entre aspas, de forma automática em tempo real, podemos dizer assim. Quando a memória não é mais utilizada, já é removida automaticamente. Tu não tem. Para tu deixar algo na memória, tu tem que explicitamente deixar aquilo na memória. Alguém tem que estar referenciando aquilo, senão o compilador vai desalocar. Então, isso faz com que o consumo de memória em Rust seja muito previsível. Isso é fantástico. Outro ponto que tu citou é a questão de segmentation flow, por exemplo. Um dos problemas que me incomoda em Go é o uso de interface tipo aberta, tipo, o cara bota o interface, abre e fecha, chave, ou seja, aceita qualquer coisa. Isso é muito bonito, que seria o equivalente do void em C, tá? Aceita qualquer coisa ali dentro, mas, cara, tu elimina qualquer checagem do compilador. Isso é complicado, porque, tipo, se tu esquece de inicializar aquilo ali, tu tem um erro de runtime. Aí tu depende muito do programador ter o cuidado de fazer uma interface bonitinha pro pacote e tomar os cuidados para não usar aquilo errado. Dá para fazer coisa extremamente segura em Go? Dá. Mas tu depende muito da qualidade e do cuidado que o cara vai ter para fazer esse trabalho. Em Rust isso vem de graça, porque tu não tem como ter um ponteiro nulo a não ser que tu use o unsafe. Em Rust, fora isso, é impossível de ter. Entendeu? Tu não tem como. Tu vai ter um option que dê o valor ou não tem nada, mas tu vai ter que checar as duas situações. Então, isso elimina uma quantidade gigantesca de erros que a gente pegaria em tempo de execução. Ou que tu teria que fazer muito teste para pegar. Bom, vou aproveitar, vou encaixar uma pergunta aqui. O Registon, que é o do Opencast, ele tá aqui no chat e ele tá perguntando assim, para que tipo de projetos ele poderia usar o Rust? Com a sua experiência toda, assim, com diversas linguagens, eu acho que você consegue indicar um pouquinho melhor pra gente aí, porque tem aquele negócio, né? A gente sempre tenta aplicar a mesma linguagem, a nossa linguagem talvez preferida para tudo que a gente quer, mas nem sempre ela é a que vai resolver o problema da melhor forma. Então, eu acho que hoje em dia, Rust pode ser usado virtualmente para qualquer tipo de projeto. Hoje tem uma quantidade gigantesca de bibliotecas. Mas, por exemplo, eu vou dar exemplo de coisas que a gente já fez. Tá? A gente fez, por exemplo, a gente tinha que fazer um servidor para automação de uma giga de teste para uma empresa. Tá? Nessa giga de teste a gente tinha que controlar número de série,
resultados dos testes, lote de fabricação e tudo mais. A gente fez tanto o que roda dentro da Giga quanto a parte web. Tá? E no servidor web ele tem tudo, vai ser totalmente paralelo, porque ele pode ter N gigas. Tá? No caso, hoje tem, acho que 12, 15 gigas hoje rodando. E cada giga pode ter N fixtures, pode produzir até 8, 10 equipamentos cada giga. Então, tipo, tem muito paralelismo envolvido. E a gente fez o servidor usando Postgres e Actix Web para a parte web, para a parte da API. E no lado do dispositivo, a gente fez usando o Actix também, SQLite, e o front-end que rodava no controlador da Giga Web. Então, tu enxergava quais que estavam rodando, se deu certo, se deu errado, o teste estava rodando web. Então, tipo, isso foi 100% feito em Rust. A gente fez uma biblioteca para um site fiscal, para substituir uma biblioteca C. Também foi 100% feito em Rust. A gente fez ela por quê? Porque a biblioteca que tinha em C tinha a questão de consumo de memória, tinha uma construção de corrida, problema de paralelismo. A gente substituiu a biblioteca em C pela biblioteca em Rust. A gente usou todo um parser em cima de gramática, fazer parser do protocolo. Cara, isso aí a gente fez um analisador do protocolo, sei lá, deu 500 linhas de código. A versão em C tinha mais de 4.000 linhas de código, só de parser de protocolo. Então, tipo, o pessoal usa muito para parte de WASM, para fazer WebAssembly para rodar na parte web. Então, parte sensível da parte web, que precisa de alta performance, para cálculo, seja o que for, pode usar a Rust. O pessoal tem a parte da API, é fantástico, tipo, esse servidor, por exemplo, da Giga que a gente fez, ele roda uma máquina virtual e consome 8 MB de memória. Tá, é ridículo. Ele roda 24/7 sem dar problema nenhum. Deixa eu ver o que mais que a gente já fez. A gente está agora a gente tem um produto na OS, que é o Update Hub, que é um sistema de atualização OTA para sistemas embarcados. A gente está terminando o port da versão em Go para Rust. Tá? Por causa de consumo de memória, por causa de toda essa questão de previsibilidade de execução no embarcado. Acho que é mais das coisas dos nichos que a gente já mexeu, eu acho. Vou tentar me lembrar de mais alguma coisa. Eu tenho clientes que já fez equipamento musical com Rust. Eu tenho cliente que já fez parte multimídia com Rust. E eu fiz agora um Bootsplash, sabe? iMove que vocês têm nas distros de vocês. Tipo, quando tu liga o sistema, ele aparece uma animaçãozinha no boot. Tá? Aquilo ali geralmente é o iMove que o pessoal usa. A gente fez uma versão usando o GStreamer que tu mostra um vídeo para sistema embarcado. Tipo, que nem os telefones da Motorola. Mostra um videozinho com som, dá para fazer exatamente a mesma coisa. Lá no GitHub da OS tem o Easy Splash lá, que é um boot splash para sistema embarcado que roda em cima do GStreamer, feito em Rust. Que mais? Cara, eu acho que... Já tem bastante exemplo aí. Eu quero aproveitar e encaixar uma outra coisa aqui. Já que você tá falando assim da flexibilidade, né, que o Rust tem e você consegue aplicar ele em diversas áreas. Vamos falar um pouquinho do mercado. Como é que você enxerga aí o mercado brasileiro, ou talvez o mercado internacional com relação à linguagem? Porque a linguagem, ela tem o quê? Uns 4 anos, alguma coisa assim? Foi em 2015 que ela virou 1.0, né? Então tem uns 5 anos, assim, de nível de produção. Nível de produção, sim. Ela tem uns 10 anos já, mas, tipo, o nível de produção daria para ser 5, 6 anos. Entendi. Comparado com outras linguagens, né, que a gente tem aí no mercado hoje em dia, ela é uma das mais novas. E como é que você... bebezinho. E como é que você enxerga a questão, assim, do mercado nacional e internacional com relação a Rust? Pelo que parece, está crescendo, né? Porque eu vejo mais e mais pessoas falando a respeito, mas eu não tenho, como o meu envolvimento com a linguagem é mais de curiosidade e nada mais que isso, até porque eu brinquei, se dizer que eu escrevi mais de 20 linhas de Rust é mentira, porque eu só fiz o Hello World para ver se funciona ou não, e baixei um crate lá para ver se dava certo fazer o download e tudo mais, e foi só isso, a minha completamente novata aqui na linguagem. Como é que tá o mercado hoje em dia? Conta pra gente. Eu acho que tá aquecendo, eu acho que tem 2 por 3, agora eu esbarro com algum cliente que usa Rust e eu não sabia. Eu acho que está aumentando isso. Depois, aqui no Brasil, eu acho que tem algumas empresas que trabalham com sistema de pagamento que estão usando Rust.
Tem... o maior problema que eu vejo é que, tipo, o Rust não é uma linguagem... Se eu falar que é uma linguagem fácil de aprender, eu vou estar mentindo. Não é. Porque o Rust, ela te faz questionar muita coisa que a gente faz, e que é errado, mas a gente faz nas outras linguagens. Porque nas outras linguagens a gente não se preocupa com escopo de variável na grande maioria das vezes, não se preocupa com essas coisas. E o Rust obriga a tu te preocupar com isso. Então, no início é meio chocante. Então eu brinco que quando tu aprende Rust, no primeiro momento tu ama ela, depois tu passa um mês querendo quebrar a tela do computador porque tu detesta ela. E depois que tu passa essa etapa, se tu perseguir, tu passa a amar ela e aí a coisa flui. Porque tu tem realmente um tempo de aprendizagem mais longo do que a maior parte das linguagens. Tipo, é 1000 vezes mais fácil aprender Go. Go é uma linguagem simples de aprender. Rust faz tu te questionar muita coisa. Só que em contrapartida, Rust te faz também te tornar um programador melhor. Então tem muita gente hoje aprendendo Rust, mesmo que não vá usar Rust, como uma segunda linguagem. Acaba fazendo com que tu te torne um programador melhor, porque faz tu repensar a arquitetura do projeto. Faz tu pensar como é que tu vai encapsular o projeto de uma maneira das coisas conseguirem ser independentes. Ele te força para pensar nisso. E melhor, ele te força a pensar nisso mais rápido do que em outros projetos. Não é raro tu iniciar um projeto e depois que o projeto cresceu, tu te dá conta que tu pensou ele errado. O Rust, se tu chegasse nesse nível, ele começaria a ter tanto problema de tal coisa está sendo usada, não pode ser usada aqui, não pode ser usada lá, porque tu está tentando fazer coisas que vão dar problema de concorrência que o Rust não vai deixar, que tu vai ter que repensar o projeto, só que ele faz isso mais rápido. Fora do Brasil, acho que está mais aquecido ainda. A gente tem muitas empresas hoje de alta tecnologia usando. Tem muita coisa na Amazon sendo feita em Rust, tem muita coisa na Microsoft sendo feita em Rust. Então, tipo, está muito aquecido o mercado lá fora. Aqui no Brasil, acho que ainda não é uma quantidade grande de empresas que usam, pelo menos não publicamente. Mas eu acho que eu enxergo o Rust como uma linguagem que deve ganhar muita atração nos próximos anos, exatamente por reduzir esse trabalho depois que tu acha que o projeto está pronto. O Microsoft mesmo fez um post agora, há uns meses atrás, falando da quantidade de problemas que eram de segurança que são relacionados à questão de memória. A grande maioria desses problemas não aconteceriam no Rust. Então, tipo, do ponto de vista prático e econômico, não só de economia de dinheiro, economia de tempo, o Rust é muito interessante. Mas o Rust não é legal, por exemplo, para tu prototipar uma ideia. Não é bacana prototipar uma ideia porque ela é muito burocrática. Então, Python para esse tipo de coisa é fantástico. Haskell para isso é fantástico. Agora, para coisa de produção, eu acho que o Rust é uma linguagem que, tipo, eu realmente gosto muito. Bacana. Já que a gente está falando a respeito da curva, né, de aprendizado de Rust ser um pouquinho mais complicada, né, do que outras linguagens que a gente tem aí hoje em dia, o que você recomendaria aí pra gente, pra quem tá aprendendo? Até o Tom Kiel tá perguntando aqui se você tem algum framework para utilizar com web, né? Ele falou mais para web, a API web, no caso. Eu acho que você mencionou um que você usou nos seus projetos, se você puder repetir, por favor, e falar um pouquinho mais na onde que as pessoas podem encontrar mais informações e talvez tentar aí aprender de uma forma mais rápida um pouco. Tem vários frameworks hoje para web. Um dos mais fáceis para usar é o Rocket. Ele tenta ser um framework para ser fácil de usar. Então, tu tem muito pouco código para fazer muita coisa. Ele gera muito código automaticamente. Tem o Actix Web, que é um dos frameworks mais performáticos hoje. O Actix, ele está sempre lá entre os primeiro, segundo, terceiro colocados dos frameworks mais rápidos. Ele é muito, muito performático. Depois tem o Warp, que também é bem fácil de usar, mas ele é um pouco diferentão, porque ele é mais, tu faz com validadores, é um pouco diferente a maneira de trabalhar com o Warp, mas é muito bom também. Tem
E aí depois tem outros que estão começando a ser feitos hoje. Tipo, outro framework que tem é o Tide, tá? Que é bem bacana também, mas esse ainda... A gente até usa ele no Update Hub, porque ele é bem pequenininho, mas ele não é tão maduro quanto o Actix e o Rocket. E o legal também de falar é que o Actix não é só... tem o Actix Web, que é um framework para a parte web, mas o Actix em si é um sistema de atores. Então, para sistema distribuído também é fantástico também. E aí depois tem outros mais antigos, que não são os que estão sendo mais usados hoje. Tem uma porrada de frameworks que o pessoal já fez. Tem o Nickel, o Iron e por aí vai. Mas os mais usados mesmo é o Rocket, o Actix, o Warp. E o Tide, eu acho que são os 4 mais conhecidos hoje. Né, acho que isso aí já dá uma ideia para o pessoal que está interessado na parte web de começar. E para quem nunca viu nada de Rust na frente e quer saber mais como é que é a linguagem, conhecer um pouquinho mais sobre ela, o que você teria aí para recomendar para a gente? Tem o livro oficial da linguagem, é muito bom, que foi feito pela Carol, que é muito, muito bom. Tá? Eu realmente sugiro ler o livro oficial, que é o Rust Book. É totalmente open source, você pode inclusive contribuir com o livro, e está sempre atualizado. E ele vai desde as coisas básicas até as coisas mais avançadas da linguagem. Depois tem um outro livro que eu acho muito bom, que até a Mini que está publicando, que é o Rust in Action, do Tim McNamara. E esse livro, particularmente, eu acho ele um dos melhores livros do ponto de vista de didática. O livro é muito bom. Só que é um livro que ainda não foi oficialmente publicado, então tu vai comprar o BIP dele, então tu vai ver os capítulos na medida que vão ficando prontos. Mas vale muito a pena, é um livro que vale realmente muito a pena. Depois eu li aqui, se o pessoal que quer em português tem, na Casa do Código, tem 2 livros, que tem o Programação Funcional Concorrente em Rust, que é bacana, e tem Rust Concorrência em Alta Performance com Segurança também, que é bacana. Então tem muito material, mas eu realmente sugiro, principalmente quem já tem um pouco mais de intimidade com programação, o Rust Book é bem tranquilo. No final do livro tu vai fazer um servidor web pequenininho, simplesinho. Então é bem, bem bacana. Tu vai passar por tudo, desde multithread, questão de traits, que é o equivalente a interfaces, etc. Então passa por tudo isso. Toda a linguagem tu consegue ver no Rust Book, que é bem tranquilo. Eu acho que é uma seleção boa, até quando eu fiz a minha experiência, né, com menos de 20 linhas, foi pelo livro oficial. Até a Carol Nichols, ela participou com a gente aqui no Castalho, né, o episódio foi em inglês, no caso, e onde ela falou, já deve ter, eu acho que uns 2 anos, mais ou menos, que ela teve por aqui. Então é bom ver, assim, que lá atrás eu acho que a linguagem estava começando a ser descoberta, pelo menos foi quando eu ouvi dizer um pouco mais sobre a linguagem e ver que ela tá crescendo, assim, você tá usando ela aí na sua empresa e tá sendo bem útil, eu acho que é muito interessante. Realmente ela tem aquela questão da memória em si, do gerenciamento de memória, que ela é bem chata, mas consequentemente tem o benefício de não ter os problemas, né? As outras linguagens que não tem esse nível de ser chato, tá faltando palavra aqui agora, mas eu acho que é muito interessante. Eu tô olhando aqui, a gente já tá há um tempão falando, já tem mais de 1 hora que a gente tá aqui na gravação. Eu tenho mais infinitas perguntas para fazer sobre a linguagem, mas eu acho que com isso aqui a gente já passou uma ideia de um pouquinho como é que você começou, como é que você aplica a linguagem Rust na sua empresa hoje em dia. É uma sugestão aí para quem quer aprender mais, tudo mais. Talvez a gente marque uma outra oportunidade para a gente aprofundar mais nesses assuntos. Mas vamos jogar aqui pro nosso top 5, porque o top 5 não pode faltar. Acaba o tempo, mas o top 5 não pode faltar aqui no Castalho. Então, pra gente garantir que o nosso top 5 seja incluso nesse episódio, a gente vai dar uma parada, uma pausa por aí. Então, se vocês tiverem dúvidas, né, vocês estão ouvindo a gente, vocês que estão acompanhando aqui ao vivo, se tiverem dúvidas, vai mandando, manda lá no nosso Twitter, entra em contato conosco.
E aí, dependendo com as perguntas, a gente vê se o Otávio vai ter um tempinho para falar com a gente de novo e aí a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Mas vamos lá pro top 5. Como a gente tá falando a respeito do livro oficial de Rust, eu vou começar com livros, categoria de livros. O que você recomendaria aí pra gente em termos de livro, Otávio? Nome de livro é só uma desgraça, mas eu li bons livros de arquitetura de software, tipo questão de pattern para programação. Tem um livro que a gente vê no curso de administração, estou tentando me lembrar, que é a questão de competência-chave. Então, eu acho que, tipo, hoje em dia, as pessoas são muito generalistas. Eu acho que isso é um grande problema. A gente tem que, tipo, se aprofundar pelo menos em alguma coisa, porque a gente tem que ser bom em alguma coisa. Tem muita gente que faz muita coisa, mas tem pouca gente que é muito bom em algo. Então, eu tentei e tento me especializar na parte de embarcado. E mesmo embarcado, a gente tenta se especializar num nicho de embarcado, porque ele não vai conseguir ser bom 100% de embarcado. Então, eu acho que é importante a gente estudar, independente do que for, mas tipo, a gente tentar pegar um nicho da área que a gente queira e se aprofundar naquela área. Por isso, esse livro de competência-chave, só que eu não me lembro o nome do livro, cara. Eu só separei livros de Rust mesmo para passar para vocês. Eu posso até depois passar para ti para botar os links, que eu peguei os links para o pessoal, se o pessoal quiser. Mas a questão de competências eu acho que é bacana. Que é totalmente fora da parte técnica, tá? É muito mais relacionado à administração de empresas e administração, mas que eu acho que faz muita falta hoje. Eu acho que pouca gente se foca em se especializar. É muito generalista hoje. Eu acho que a gente especializar é importante. A gente vai deixar lá no nosso show notes, né, todas as recomendações, como sempre, a gente deixa lá o top 5, tudo certinho. Vale lembrar, vale lembrar que a gente tem uma página, nosso Top 5 Global, do Castalho. Então, se você acessar o nosso site lá, você vai ver a Top 5 dos Top 5 em termos de livro. Tem lá tudo assim, a questão de quantas vezes foi mencionado. E tem alguns livros lá que, não sei, eu esperava que eles fossem aparecer e acabou se confirmando. Então, vem com seus palpites e dá uma olhada lá, ver se você acha que tá de acordo ou não. Mas vamos seguir aqui para filmes e séries. O que você costuma assistir quando você tá, talvez, ali descansando um pouquinho de escovar a bit? Conta aí pra gente. Cara, eu e minha esposa, a gente vê muita série. E a gente vê de tudo, desde a coisa mais de ficção até aguinha com açúcar, que a gente adora, para relaxar. Então, tipo, a gente terminou agora a Lucifer. Eu adoro The Modern Family, que eu me divirto. A gente adora Outlander, Supernatural, Vikings. De música, eu sou mais das antigas, então eu curto mais anos 80 e 90. Então aqui, tipo, eu escuto muito Dire Straits, Guns, Iron, Pink Floyd, Roxette, só as musiquinhas mais antiguinhas. E é por aí. Eu sou um cara ruim de decorar nome. Eu me relaciono a isso. Eu sou também, tem hora que, principalmente com música, você escrever ou cantar um pedaço da música, eu vou saber se eu ouvi ou não. Mas você me pergunta o nome que eu vou falar assim. Se você me perguntar se já ouviu a música e fala o nome, eu vou falar que não. Aí você fala assim, aquela música sim. Aí eu falo assim, não, já ouvi sim, porque no nome não vai. Pior de tudo, ainda fala, baca, eu adoro essa música, eu só não sabia o que nome era. É desse jeito mesmo. Mas vou colocar uma categoria surpresa aqui, Otávio. Essa daqui é pra ser bem espontânea mesmo. É o que vier na cabeça, não precisa ser 5. Quais são ali os aplicativos ou ferramentas que você não ficaria sem, assim, no seu dia a dia? Quais são, sei lá, talvez os 3 ou 5 que vem à sua mente, que pelo menos uma vez por dia você vai abrir os aplicativos lá no seu computador? Cara, eu passo 90% do meu dia no Emacs. E eu sei que tu é usuário de Vim, né, cara? Então nós vamos começar a brigar. Eu não consigo, eu não tenho número suficiente de dedos pra pilotar o Emacs, então fico mais no Vim. É só fazer um keybinding decente, cara, mas tudo bem. Mas eu passo o dia inteiro no Emacs. Eu uso o dia inteiro Git. Eu uso o dia inteiro Tmux. Não sei se o pessoal conhece Tmux, mas, tipo, Tmux eu uso direto. Até porque eu trabalho com muita
muita máquina remota, então, tipo, a gente usa servidor de compilação, porrada, para poder compilar as imagens do Yoka. Então, tipo, a gente trabalha remoto uma parte do tempo, então tem que ser fantástico para isso. E aí depois tem o resto, compilador e etc, que é meu dia a dia. Mas eu acho que realmente o essencial para mim é o Emacs, o Tmux e o Git. Não adianta, eu não consigo viver sem isso. Até porque com isso tu faz o resto, né? Tá certo. No meu caso eu ia mudar só o Emacs por Vim e adicionaria talvez ali um navegador, que é o que eu tenho mais contato. Eu não chego a usar o Tmux, e o Tmux é uma das coisas que eu tô para aprender. Eu ainda tô no modo de usar o Terminator. O Terminator ele tem a parte de splits, essas coisas assim, que funciona parecido com o Tmux. Eu só não tive o tempo ainda de aprender um pouquinho mais. Mas sobre o editor, eu acho assim, é a ferramenta. O editor é aquele que funciona melhor para você. E eu gosto do esquema de edição modal. E não sei, o que mais combinou. Já usei vários editores e quando passei pelo Vim, fiquei. Provavelmente é porque eu não consigo sair mais dele, né? Eu tentei, tipo, por exemplo, eu tenho um monte de gente na empresa que usa IDE. Tipo, o pessoal gosta muito do VS Code, do Atom e tudo mais. E sempre que eu vejo eles trabalhando, eu acho bacana. Eu já tentei até migrar pro VS Code. Mas, cara, eu não consigo. Eu fico meio-dia e fico puto com aquele troço e volto pro Emacs. E no Emacs tem, não sei se tu conhece o Magit. Conheço. Cara, o Magit é fora de série, cara. É vida antes do Magit e vida depois do Magit. E eu, como trabalho mexendo muito embarcado, então eu edito a porrada de fonte, faço rebase de patch set e tudo mais. Magit é vida, cara. O troço facilita muito a vida. Eu vou confessar um negócio aqui, mas o pessoal que vê eu falando de Vim, o Magit foi um atrativo que fez eu tentar o Emacs. Mas aí eu não consegui ficar por muito tempo e acabei voltando pro Vim. E igual eu falei, a questão de edição modal, até tentei usar o Evil Mode, o plugin lá que coloca os keybinds do Vim. E não funcionou. E eu entendo perfeitamente quando você fala, tenta ir para um editor e não vai, acaba que uma vez que você acostuma, é difícil de você migrar. E o pessoal que agora tá querendo começar em Rust, dê uma olhada, porque tipo, tem o Rust Analyzer, faz uma integração muito boa com a maior parte dos editores. Então, o VS Code é muito boa integração, com o Atom é muito bom, com o Emacs é muito bom, com o Vim é muito bom. Então, é muito bom o esquema. E está melhorando muito. É uma das áreas que o Rust está focado agora para o ano 2021, é melhorar ainda mais a questão da IDE. E, cara, agora a parte do Rust Analyzer tem refatoração de código, umas coisas muito malucas. De mudar o tipo de implementação, tu faz para uma interface, tu consegue transformar aquilo em interface genérica usando template direto. Cara, o troço é muito bom. O troço é fora de série. Bom, bacana. Bom, igual eu falei, o papo já estava bom antes, agora se for entrar com o editor, ainda mais sabendo que você usa Emacs, a gente ainda fica muito mais tempo. Eu queria deixar esse tempo agora para você, Otávio. Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer muito você ter dedicado aí esse tempo para conversar aqui conosco e compartilhar todas essas informações. É um prazer ter você aqui com a gente no Castalho. Vou deixar esse momento aí para você, sei lá, falar o que vier na cabeça, fazer sua propaganda. Esse espaço aí é todo seu. Bom, eu queria só realmente agradecer. Eu não sou um cara muito dessas coisas de live. Confesso que, tipo, fico meio sem jeito. Mas foi uma experiência muito bacana. Eu queria me colocar à disposição a todo mundo que está assistindo. Se precisar de alguma coisa, entrar em contato conosco. Tá ali o meu contato do Twitter. Acho que na página vai ter o resto dos meus contatos também. Me coloco à disposição para poder ajudar no que eu puder. Sugiro que quem tiver gostado de linguagem de programação dê uma estudada em Rust. Eu acho que realmente é uma das linguagens que é diferente e tem uma pegada diferente. E mesmo que não vá usar Rust no dia a dia, aprenda Rust porque vai te tornar um programador melhor, porque ela faz tu repensar alguns hábitos que a gente tem na programação e mudar a maneira de pensar. É uma das linguagens que eu acho que mais me deu um impacto nesse sentido. E, de novo, agradecer a oportunidade e dizer que eu estou à disposição. Sempre que vocês precisarem, estou à disposição de vocês.
A gente que agradece aqui, foi muito bom ter você aqui participando do podcast. E se você não falasse, pra mim foi natural. Você nasceu pra fazer lives, eu diria. Não. Bom, então é isso. Obrigado a todo mundo, né, que nos acompanhou aqui ao vivo na gravação. A gente faz as nossas gravações pelo YouTube. Vale citar que a gente abriu um canal lá na Twitch. Teve umas 2 vezes onde a gente estava fazendo algumas sessões de live code lá no Twitch. A ideia é tentar aumentar mais a nossa participação lá também. Vai ser um pouquinho diferente do que a gente traz aqui no podcast, mas vai ser, acho que bem bacana. É uma forma diferente aí da gente estar interagindo. Obrigado a todo mundo que nos segue nas nossas redes sociais, que compartilha os episódios, que está sempre nos ajudando aí a trazer pessoas para estar batendo um papo conosco. Agradecer em especial o Bruno Rocha, né, que ele que mencionou o Otávio. Foi bem bacana, ele acabou colocando a gente em contato e deu certo esse episódio. Foi um episódio muito bom. Então, se você tiver alguma sugestão de assunto, tiver alguma dúvida, manda lá uma mensagem pra gente que a gente tenta trazer aqui a uma pessoa especialista como o Otávio para poder estar explicando as coisas aqui, ensinando a gente aí para facilitar, né, para nos inspirar a estar aprendendo mais. Obrigado a todo mundo aqui no chat, eu acho que eu já falei isso, mas vale ressaltar, a participação de todo mundo aqui é sempre importante. E até o próximo episódio. Give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Oh, Lord, your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none.